Irmãos, abra comigo a sua Bíblia, livro de Esther, capítulo 1. Nós nos propomos aí a estudar o livro de Esther e a gente vai falar um pouquinho dos personagens. A gente vai ficar um. Se você ainda não leu o livro de Esther, eu vou te instigar todo o culto para você ler esse livro. São só 10 capítulos. Eu vou falar isso todas as vezes. São só 10 capítulos. Você consegue ler rapidamente, menos de uma hora você leu ele. Se você já leu, leia de novo, porque ele realmente tem histórias interessantes, é uma narrativa interessante. Se eu estivesse pedindo para você ler o livro de Levítico, embora seja necessário, eu sei que seria mais custoso, seria mais difícil, mas pela dinâmica do livro, tudo mais, a forma como ela é contada, ela dá uma certa facilidade de leitura. Então, se você tem algum nível de dificuldade de ler as escrituras, o livro de Esther é uma boa pedida, porque ele realmente é um livro dinâmico, é uma história corrida, então dá para a gente andar. Mas é um livro espiritual, irmão. Nós vamos olhar a ótica espiritual. Então, nós vamos olhar alguns personagens aqui da Bíblia. Nós já olhamos o rei Assuero, né? Eu comentei aqui com os irmãos. Para mim, o rei Assuero, ele apareceu para mim, irmãos, nesse estudo como um rei sem protagonismo, né? Ele é muito vítima das circunstâncias, né? Tudo gira. Ele só é um meio para que as pessoas alcancem o que elas querem, né? Então, é um rei que realmente, assim, ao meu ver, olhando para as escrituras, tentando assim ser ponderado, eu percebo que ele tinha essa dificuldade. Mas volto a dizer, a nossa intenção de ler, de ver esses personagens, irmãos, não é só para a gente ter conhecimento bíblico, teológico, e não é apenas a gente ficar aqui como aquelas pessoas que ficam lá na mureta olhando a vida alheia, né? Nossa, você viu fulano? Coisa feia. Nossa ideia não é essa. A gente precisa olhar para esses personagens, olhar para o comportamento das pessoas e tentar extrair para a nossa vida algo que a gente pode ou não pode copiar, tá bom? E eu quero ler um livro, eu quero continuar lendo esse livro com os irmãos. A partir do verso número 9, capítulo 1, nós vamos falar da rainha Vasti, né? E talvez, irmãos, dos personagens que a gente vai ler, talvez a Vasti seja mais contraditória entre pontos de vista, né? E nós vamos tentar entender por que esse negócio, tá bom? Todos acharam? Capítulo 1, verso de número 9. Vamos ler a partir do 8, irmãos, para a gente ter só um fundo ali de detalhe, mas a gente vai. E a bebida, de acordo com a lei, ninguém forçou, porque assim o rei tinha indicado a todos os oficiais da sua casa, para que fizessem conforme a vontade de cada homem. Além disso, a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres na casa real, que pertencia ao rei Assuero. No 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, ele ordenou a Meumã, Bista, Harbona, Bigtá e Abigtá, Zetar e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei, para trazerem a rainha Vasti diante do rei, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vasti, porém, recusou vir diante do mandamento do rei, por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele sua ira. Então o rei disse aos sábios, os quais conheciam os tempos, porque assim era o costume do rei para com todos que conheciam a lei e o juízo. E os próximos a ele eram Carzena, Setas, Adimata, Tarsis, Meres, Marzema, Mermussá, e os 7 príncipes da Pérsia e da Média, os quais vinham à face do rei e se assentavam primeiro no reino. O que faremos a rainha Vasti, de acordo com a lei, porque ela não cumpriu o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos camareiros? E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente fez errado ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há as províncias do rei Assuero. Porque este ato da rainha tornar-se-á conhecido diante de todas as mulheres, de modo que elas desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando isso for revelado, o rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida diante dele, mas ela não veio.
neste dia, de modo semelhante, as senhoras da Pérsia e da Média, que ouviram o alto da rainha, dirão a todos os príncipes do rei: assim suscitar-se-á muitíssima contenda de ira. Se for do agrado do rei, saia da sua parte o mandamento real e escreva entre as leis dos persas e dos medos que não seja revogado, que Vasti não tenha mais diante do rei Assuero, e o que o rei dê sua propriedade real para outra que seja melhor do que ela. E quando o decreto do rei se fizer publicado por todo o seu reino e império, porquanto este é grande, todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã, porque ele enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando de sua própria casa, e para que isso fosse publicado de acordo com a língua de cada ano. Amém, irmão? Amém. Bom, como eu disse, a Rainha Vasti, ela é um personagem das mais controversas no livro de Esther. Para eu concluir o que eu vou concluir, eu vou precisar explicar para os irmãos quais as ferramentas que eu tive que utilizar para fazer essa conclusão. Quando se estuda história, irmãos, quando se estuda história, principalmente histórias muito antigas, nós precisamos entender como que é o contexto daquela época. Eu não posso, por exemplo, pegar um relato antigo e aplicar aquele relato antigo na íntegra na minha cultura. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Se hoje eu chegasse aqui e falasse para os irmãos assim: queridos, acabei de ter uma grande aquisição. Eu tenho um escravo. Está lá em casa, cuidando das coisas. Quando eu chegar do culto, vai ter comida, a casa vai estar limpa. E pasmem, eu não vou precisar pagar nada por isso, porque ele é meu escravo. Uma excelente aquisição. Se eu falasse isso, o que os irmãos iam fazer? Me denunciar. Não é verdade? Alguns talvez deveriam, inclusive, me esperar lá fora e falar: me explica melhor esse negócio. Eu seria encarado como um homem muito ruim, uma pessoa imoral, indecente, um avarento, uma pessoa sem coração, não é verdade? Mas, quando você olha na Bíblia, homens piedosos tinham escravos. Aí você fala: pastor, então antigamente podia? Não é que podia. Eu estou falando de um contexto cultural. Antigamente, era comum na sociedade ter escravo. A gente também precisa entender que a escravidão daquela época não é a mesma escravidão que foi a mais próxima de nós. Não é a mesma escravidão. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for ler um texto da Bíblia, quando a gente for estudar, e a gente tentar aplicar princípios da nossa época na época passada. Porque isso vai ser complicado. Um outro exemplo, irmãos, que eu posso dar para os irmãos, por exemplo, nós encontramos um personagem na Bíblia que tinha mais de uma esposa. E ele cuidava bem de todas. Agora, se eu chegasse aqui hoje e falasse assim: irmãos, tive uma nova aquisição. Tenho mais uma esposa. Os irmãos iam se revoltar. Ia me tirar do púlpito. Ia ter uma conversa com o meu pastor. Ou seja, eu ia ficar como um homem imoral, indecente, adúltero. Naquela época, irmãos, não era bem assim. Um homem não era imoral, adúltero, porque tinha duas esposas. O que ficou depois avaliado e bem visto pelas Escrituras e por todos é que realmente o homem precisa ser marido de uma só mulher. Mas haviam culturas em que o homem ele não era tido como um mau homem, como um homem de má reputação, ou como um homem ruim, mesmo por causa de ter duas esposas. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for estudar a história da igreja, ou quando a gente for estudar algumas coisas bíblicas que estão relacionadas ao tempo. Eu acho interessante porque
Se os irmãos, a Bíblia dos irmãos, quando nós lemos o texto, há um parênteses ali, né, que ele vai falar, porque naquele tempo era feito assim. Ele está falando do concílio, da reunião dos homens ali da Pérsia. Então, a gente precisa entender bem esse contexto. Então, eu não posso, por exemplo, pegar... Porque, irmãos, estudando esse livro, estudando a história da Vasti, eu ouvi muita gente. Eu me propus a ler e a ouvir muitos pregadores. E, embora alguns sejam bem persuasivos, eu acho que alguns cometeram algum erro. E aí, o meu jeito e a minha interpretação, irmão, de aplicar valores a Vasti por base da nossa época. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Quando a gente for fazer interpretação bíblica, a gente precisa respeitar o tempo. Amém? Amém? Tá claro? Os irmãos entenderam? Dito isto, vamos para o nosso texto aqui, vamos para a nossa exploração aqui. Embora a Vasti, ela é uma figura central na história. A Vasti, ela é uma figura central nessa história. Embora ela tenha pouca aparição. Na verdade, ela só vai aparecer aqui e não mais. Ela só vai ter mais uma citação no capítulo 2, por uma saudade do rei Assuero, né? E aí, para mim, mais uma vez, eu não quero voltar nele, mas mais uma vez demonstra a fragilidade de decisão, porque capítulo 2 vai abrir dizendo que ele lembra de Vasti, ele lembra da ordem feita a Vasti, e o meu entendimento é que ele começa a ponderar, eu acho que eu fui duro demais com Vasti, eu acho que eu deveria reconsiderar, ela era tão bonita, eu acho que eu vou voltar atrás. E aí, imagino eu que os sábios, os homens do lado dele, perceberam isso, já bolaram uma eleição de uma nova mulher linda para acabar com esse pensamento do rei. Então, a Vasti, ela é um personagem de curta duração, mas de grande importância para todo o contexto da história. A gente vai lembrar que o rei Assuero está dando festa por mais de 100 dias. 137 dias de festa. E no meio dessa festa, e a gente lê o versículo 8, onde nos últimos 7 dias, na província de Suzã, o rei tinha determinado que todo homem comesse e bebesse à vontade, e que cada um podia comer o quanto queria, beber o quanto queria. Era aquela festa, irmãos, é a festa. E a Bíblia vai entrar no versículo 9 e vai introduzir Vasti na história, dizendo que Vasti também estava dando uma festa para as mulheres. E ela está ali, dando a festa dela, tudo mais, aquela organização. Imagino eu que deveria ser uma festa muito mais organizada do que a festa da Sueiro, porque a mulher organizando, né? Então, estava ali, tudo certinho. Até que então, chegam-se alguns homens, os camareiros do rei Assuero, debaixo de uma ordem. E chegava Vasti e falava: Vasti, o rei está te chamando. Você precisa ser introduzida na presença do rei com a coroa real. Eu já disse aqui que alguns historiadores, alguns homens, eles afirmam que um dos motivos da negativa da Vasti é que ela deveria se apresentar sem roupa, apenas com a coroa, para demonstrar sua beleza. Não dá para dizer que isso é verdade, também não dá para dizer que isso é mentira. A Bíblia não diz. Como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, aonde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvidos. Então não dá para afirmar que é verdade. Então, mas a verdade é que ela diz que não vai. Eu não vou. Não me apresento. A Bíblia não dá os motivos pelos quais ela não vai. Por isso que eu falo que a Vasti é um personagem muito interpretativo. Precisa entender bem ou tentar criar algum cenário histórico da época para conseguir ter discernimento sobre aquilo. Porque ela não diz por que ela não vai. Não dá para dizer que ela não vai porque ela está terminando a vida dela. Ela não está dizendo que ela não vai porque ela acha impróprio, ela acha imoral, ela está preocupada com a decência dela. Eu não sei. A Bíblia não vai dizer. O que eu sei é que ela disse que não ia. Eu não vou. E os camaradas voltam para o rei e falam: rei, nos 137 dias de festa, tudo que o senhor pediu nós fizemos, mas tem uma coisa que não vai rolar. Ela não vai vir. Ela disse que não vem. Ela disse que o rei ficou irado, nervoso. Foi consultar o sábio e perguntou: o que a gente pode fazer? O que a gente faz agora nesse sentido? Eu dei uma ordem
clara, expressa. Todo mundo deve ter ouvido aquela ordem dele. Porque imagina, irmãos, o homem bêbado não deve ter chamado ninguém de canto para falar atrás da rainha, né? Eu imagino que ele estava na mesa e falou assim: já mostrei todo o meu reino, já todo mundo sabe que eu sou rico, que eu sou próspero, que o reino dos caldeus, dos médios persas, são enormes, mas agora vocês vão ver como minha mulher é bonita. E aí, daqui a pouco, a mulher não veio. Acabou a festa, todo mundo ficou esperando, ela não apareceu. E aí, então, um homem, um dos sábios, se levanta e diz assim: olha, o que ela fez tem impacto não somente com você, rei, mas com toda a Pérsia. Porque daqui a pouco as mulheres do reino vão ficar sabendo que o rei, a maior autoridade do maior império da época, falou para sua esposa vir e ela decidiu não vir. E daqui a pouco as mulheres vão se sentir na liberdade de também não ouvirem o seu marido. Olha a construção de ideia dele. Então, rei, olha só, se te parece bem, a ideia não é do rei, mas se te parece bem, escreve um decreto para que a rainha Esther seja mandada fora da sua presença. Ela não foi morta, foi tirada da realeza. A Vasti, obrigado. Então, que ela saia da sua presença. Para que então fique exemplar aquilo e que as mulheres não se sintam motivadas, incentivadas a fazer como ela fez. Então, esse é o texto. Então, nós entendemos que a Vasti, ela pode ser encarada como uma mulher de firmeza, de fibra. Não vou. Mas tem algumas coisas, irmãos, que me faz ficar pensativo. E ela inicia no versículo de número 9. Porque o Rassuero está dando uma festa. A Vasti também está dando uma festa. E ela está dando a festa com os recursos do rei. Agora, ela se sente muito à vontade de não ir na presença do rei. De entender o que ela pode e o que ela não pode quando o rei chama. Mas ter acesso aos recursos do rei, para ela, parece não ser um problema. Alguém pode me dizer, óbvio, pastor, ela é a rainha. Ela é a esposa do rei. Ela também tem acesso a isso. É verdade. É verdade. Mas, irmãos, todos estão debaixo da autoridade do rei. Se aquele que come a mesa do rei, isso também deve estar sujeito ao rei. E ela sentiu muita vontade em fazer uma festa dentro da festa. Não é que ela estava na festa que o rei Assuero estava fazendo. Ela não estava participando daquela festa. Não, ela decidiu fazer uma festa privée, uma festa reservada, uma festa exclusiva. Ela fez um camarote das mulheres e falou: agora é a gente, é nós. Vamos ficar todo mundo aqui. E ela está fazendo dentro da festa do rei. Mas ela decidiu particularizar. E aí, irmãos, a minha construção ela vai particularizar bem aí. A rainha Vasti, ela vai particularizar uma festa que deveria ser de todas. O rei, nos últimos 7 dias, ele abriu uma festa para todos os homens de Suzã. Para todos. E dentro desse contexto em que é para todos, desse contexto em que todos estão envolvidos, nesse contexto em que todos deveriam comer, beber, se alegrar, se fartar, ela decidiu, dentro desse contexto, fazer uma festa particular. Com os recursos do rei. E volto a dizer, a nossa intenção de olhar os personagens é de tentar entender um pouco da nossa vida também, com o nosso comportamento. Porque eu olho para Vasti e eu não consigo deixar de pensar, irmãos, no contexto de igreja. Eu vou explicar já ainda. Porque Vasti, para mim, ela se tornou, a partir do meu olhar, ela se tornou a igreja que não vive de propósito.
O nome Vasti, irmão, alguns autores dizem que o nome Vasti não é um nome, é um título. Porque o nome Vasti significa a mais bela, ou beleza incomparável. Era quem Vasti era. Vasti era uma mulher linda, bela. Talvez a mais bela de todo o reino. Ela se apropriou do banquete. Ela decidiu fazer uma festa particular, mas ela não tinha nenhum envolvimento, nenhum engajamento, ela não tinha nenhuma relação com o rei, no sentido de devoção, no sentido de obediência, não. Mas a bebida eu quero, a comida eu estou dentro. Os servos para organizar, opa, pode mandar para cá. Eu quero o banquete, eu quero a mesa, eu quero toda a festa, eu quero toda a pompa, mas eu não quero ouvir ordens, eu não vou se ele me chamar. E ele chamou e eu não vou. É o perigo, irmão, de nós desenvolvermos, e aí eu quero já começar a construir os paralelos, os comparativos, as aplicações. É o perigo que nós temos de nós criarmos uma fé personalizada. E o que é uma fé personalizada? É quando eu começo a dizer, eu não faço tal coisa, mas Deus sabe do meu coração. Eu não ando assim, eu não tenho vida devocional, eu não tenho tempo reservado de oração, eu não tenho tempo de leitura, eu não faço jejuns, olha, nem congregar direito eu congrego, mas sabe de uma coisa? Deus me ama, eu amo Deus, e está tudo certo. O que é isso, irmãos? É uma vida particularizada. Eu creio que Deus me guarda, eu creio que Deus me abençoa, eu espero que Deus esteja comigo nos meus dias de angústia, mas é a minha festa, é o meu mundo. Então a Vasti, irmãos, ela está fazendo um banquete dentro do banquete, é uma festa dentro da festa. É o perigo de nós sermos uma igreja em si mesmadas. Para mim, uma igreja de si mesmada é uma igreja de Laodiceia, capítulo 3 do livro de Apocalipse. Uma igreja que quando diz de si mesma, e eu acho isso muito ruim, porque a Bíblia vai dizer, não te louve a tua própria boca, deixa que outros o façam. Imagina, irmãos, a gente chegar aqui no pretexto de humildade, eu chegar aqui no pretexto de humildade e falar assim, irmãos, eu sou um homem humilde. A partir do momento que eu falo que eu sou humilde, eu já não sou mais humilde. Quando eu começo a me elogiar, não aparecem os atributos que eu digo que eu sou, mas apenas a minha arrogância, a minha prepotência. A igreja de Laodiceia é uma igreja de si mesmada, por quê? Porque ela está dizendo de si mesma, sou rica, abastada e de nada tenho falta. Ela faz o diagnóstico de si. Jesus do lado de fora está dando outro diagnóstico. Dizendo, não, vocês dizem que vocês são ricos, abastados e não tem falta de nada. Mas o real diagnóstico de vocês é que vocês são pobres, cegos e nu. Aconselho que de mim, compre roupa para que vista a vossa nudez. Colírio para que volte a enxergar. Então, irmãos, o problema de se desenvolver uma fé particularizada, que quando a gente diz, irmãos, vamos para a direita, irmãos, vamos fazer um dia de jejum, aí o irmão fala, eu não vou fazer de jejum para a igreja porque eu já tenho o meu devocional. Irmãos, vamos fazer aqui uma reunião de oração aqui na sexta-feira à noite e tal. Vai ser um tempo diferente. Vamos fazer junto? Eu não preciso, porque eu tenho as pessoas. A gente corre o risco, irmão, de começar a desenvolver uma vida em que a gente senta na mesa, mas a mesa é minha. Sabe onde isso aconteceu? 1 Coríntios 11. O apóstolo Paulo está diante de uma igreja que está fazendo a Santa Ceia, está administrando ali um dos ritos deixados por Cristo. E aí, só que ele chega uma hora e fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês quiserem comer mesmo, se alimentar, encher a barriga, faça isso na casa de vocês. E por que ele está falando isso, irmãos? Porque
Imagina o seguinte, imagina, irmão, coloca na cabeça dos irmãos. A gente vai fazer, fala assim, ó, próximo domingo agora, Santa Ceia. E nessa Santa Ceia, na próxima Santa Ceia, irmãos, cada um dos irmãos vão trazer o pão e o vinho dos irmãos. Aí, uns irmãos mais avivados, vamos colocar assim, eles falam assim, a minha mesa de ceia vai ser top. Eu vou trazer cachos de uva daquelas grossas, sem semente. O meu suco vai ser e o meu pãozinho eu vou mandar fazer na padaria Deola. Se você não conhece, visite, me leve e pague a conta. Vou fazer o melhor pãozinho, na minha mesa vai ter pão sem fermento, vai ter pão francês, vai ter pão italiano, vai ter pão espanhol, vai ser as nações na mesa. E meu pãozinho vai ser, meu cálice vai ser um cálice todo desenhado, coisa mais linda. Aí o outro, que é mais simples, ou que tem menos recursos, ele passou ali, ou ele pegou o cara que estava passando de bicicleta, buzinando, vendendo pãozinho. Ele foi lá, arrancou um pãozinho francês, falou, me dá esse pãozinho, vou levar para Santa Ceia. Passou ali no mercadinho, como ele não tinha dinheiro, ele comprou só um suco assim, ó. Pegou ali, dissolveu, entrou na igreja mexendo o copinho, falando, isso aqui é meu vinho, eu vou para Santa Ceia. Aí na hora da Santa Ceia, a gente diz assim, agora irmãos, peguem o pão e peguem o vinho. Aí, uma família, essa daí que passou na padaria Deola, que trouxe carne de uva, ela junta tudo, ela coloca tudo na mesa, e do lado dele, tem um irmão, que ele chama de irmão, que ele cumprimenta como irmão. Que abre a sacola e só tem um pãozinho francês. E na mesa, um quissuco mexido. E as pessoas que têm a mesa farta, olha para quem não tem e diz assim, ah, pobre, ferrapado. A minha mesa é melhor. Aí, o apóstolo Paulo está lidando com isso, irmão. Eles conseguiram fazer a festa dentro da festa. A ceia dentro da ceia. E eles foram perdendo o senso de comunidade. O senso de unidade. A tal ponto de Paulo escrever no capítulo 6, que aquele que destruir o corpo vai ser destruído. E a gente consegue usar um texto que é falando da igreja para aplicação pessoal. Porque a gente fala assim, se eu me alimentar mal, a Bíblia diz que aquele que mata o corpo de Cristo, é aquele que faz mal contra o corpo de Cristo, ou contra o seu corpo, está denegrindo o templo de Cristo e vai ser destruído. Não, o texto não fala sobre isso. O texto está falando se eu bebo Coca-Cola. O texto está falando se eu me arrebento de chocolate. O texto está falando se eu coloco bico, pinça, tatuagem. Esse texto não trata isso. Capítulo 3, 6 de 1 Coríntios não trata isso. Ele trata sobre a unidade da igreja. E aquele que destruir o corpo, aquele que destruir o templo, esse vai ser destruído. E quem é o templo? Quem é o corpo? A unidade da igreja. A gente consegue, mas a gente não tomar cuidado, particularizar coisas que não são particulares, transformar coisas pessoais em coisas que não são pessoais. E a nossa vida cristã não é uma particularidade, ela é da comunidade. E eu preciso entender isso rápido. E Vasti, para mim, é uma mulher que come da mesa do rei, que se apropria da mesa do rei, que aproveita a ocasião da festa do rei para dar a sua festa, mas na hora que o rei manda, não vai. Está lá. Vamos pensar, irmãos, aqui juntos? Porque a gente pode chegar à conclusão, e eu acho que eu tenho essa conclusão, eu tenho esse pensamento, como eu disse, isso daqui é um livro, vai ser uma interpretação. Não tinha um outro jeito. Vamos dizer que realmente Esther estivesse incomodada de se apresentar para o rei. Vamos dizer que, de fato, ela achou que o pedido do rei foi porque estava bêbado. Vasti, irmão, me ajuda. Vamos dizer que realmente, eu vou colocar escrito aqui, Vasti na minha frente.
Vamos dizer que realmente ela colocou assim na cabeça dela, tipo assim, não, o rei tá doido, o rei perdeu os parafusos, o rei não tá legal. Vai ser melhor, vamos pensar que realmente ela quis não comprometer o reino. Vamos pensar o melhor de Vasti. Ela pode ter pensado o melhor, falar assim, olha, se eu for lá, rapaz, vai dar pano pra manga, a galera vai me ver, aí vou ficar falada, não vai cair bem pro rei, não vai ser bom pro reino. Vamos pensar assim, não vai ser bom pro reino. A forma como ela decidiu fazer, eu acho que é equivocada. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A gente tem na Bíblia mulheres que estavam em situações mais críticas do que Vasti e tiveram comportamentos melhores do que o de Vasti. Os irmãos concordam que o caso de Vasti não era nem de vida nem de morte? A ponto que ela não morreu. Ela não foi morta. A presença ou a ausência de Vasti não ia causar morte para ninguém. Então, se não é caso de vida ou de morte, então não é uma causa assim, muito complicada. Uma das mais difíceis. O comportamento dela diante de uma situação que tinha os seus riscos, tinha os seus problemas, mas não era o mais. Ela é contrastada por mulheres que tiveram casos de vida e morte e se comportaram melhor do que ela. Vou dar um exemplo, Abigail. Davi manda os camaradas procurar o esposo de Abigail, Nabal, para pedir comida. Nabal, que era um homem mau, literalmente, negou e ainda por cima sambou na cabeça de Davi. Falou, não dou pão, pão é meu. Se quiser, ele que se vire. Quem é Davi? Nem sei quem ele é. Nunca nem vi na fila do pão. Quero nem saber quem é Davi. Aí ele disse, quando Davi ficar sabendo, irmão, agora presta atenção, quando Davi ficar sabendo, ele disse que Davi se ira. Davi promete matar todo mundo. O exército de Davi era um dos exércitos mais periculosos. Os camaradas, sangue nos olhos. Você vai ver a história dos valentes de Davi. Pelo amor de Deus, mas eu não troparia com um cara desse nem a pau de jeito nenhum. Camarada que se colocou no campo de lentilha e lutou até a espada pegar na sua mão. Mas agora você imagina, porque aquela milícia do Davi, muitas vezes era uma milícia contratada para lutar guerras. Então, pensa assim, irmãos, que Davi não estava pegando um bando de carpinteiro, de agricultor, de apecuário, e falou, quer saber? Ofendeu a gente, pega lá o seu rastelo e vamos lá resolver. Não. Qual que era a profissão dos homens? Ser soldado, de carteira assinada. Qual que é a sua função? Sou da artilharia, sou da infantaria. Qual que é a sua profissão? Eu empunho uma espada, eu atiro com arco e flecha. Eu sou bom na funda. Os caras eram soldados de carteirinha, era o que eles faziam. Era a profissão, era a habilidade deles. E aí Davi está nervoso, está irado, e ele se levanta assim, bora para casa de Nabal e vamos matar todo mundo. Agora eu pergunto, irmãos, quem estava numa situação pior? Abigail ou Vasti? Abigail, irmão, 1000 vezes. O que ela decide? Quando ela fica sabendo que o Davi está vindo, ela fala, pega meus filhos e vamos embora. Não. Ela não diz assim, pega meus filhos, pega um pouco de comida, pega para que te quero. Não, irmão. O que ela faz? Manda fazer comida, manda ajeitar as coisas, manda colocar em cima do animal. Ela vai em direção a Davi. Ela não foge Davi, ó. Davi não está bêbado, Davi não é ébrio, Davi não é um homem descontrolado, ele até pode ser por causa da raiva, mas ele não está ausente por causa da bebida, sobriedade, não. Davi é um homem furioso, com uma espada na mão, com um exército atrás, dizendo, vou matar todo mundo. O que ela faz? Vai de encontro a Davi. Abigail tinha uma situação muito mais difícil do que Vasti. E ela decidiu, por preservar a família dela, ir ao encontro.
Irmãos, olha, é óbvio, eu posso falar aqui uma série de situações na minha cabeça. Na minha cabeça, talvez a Vasti devia ter ido junto com eles, assim, olha, antes de eu entrar, chama o rei aqui. Pede uma particular com o rei. Fala que eu quero falar sozinho com o rei primeiro. Vamos tentar, sabe, tenta costurar de outro jeito, não que ela decidiu fazer. Fala para ele que eu não vou. O que demonstra para mim, irmãos, que a gente pode até ter um senso de preservação correto, mas só o senso não é suficiente. Já viram aquele ditado que o inferno está cheio de gente de boa vontade? Com boa intenção? A gente precisa não apenas ter a boa intenção, construir a boa ideia. A gente tem que usar os recursos certos para fazer o negócio. E vou dizer, vamos aplicar as melhores das intenções para Vasti. Vamos dizer que ela está tentando preservar a idoneidade dela, do rei, a intimidade do casal. Vamos pensar em tudo isso. Vamos pensar que ela é uma mulher assim, cheia de virtudes, irmão. O que me parece que não é. Ela ainda assim decidiu fazer do jeito errado. Ela deliberadamente decidiu fazer de um jeito equivocado. Em outras frases, em outras palavras, não adianta a gente querer ser cheio de boa intenção se o nosso comportamento não vai colaborar com aquilo. Eu amo minha família. Queria tanto estar perto dela. Chega em casa, briga com todo mundo. Quebra o pau. Aí fala, e no final, lá no finalzinho, fala assim, eu só queria jantar com vocês. Fala assim, era só ter pedido no começo. Estava quebrado o pau lá. Não precisava colocar defeito em todo mundo. Fala lá no final, dizer que você queria que todo mundo sentasse na mesa. Fala isso no começo. Fala, pessoal, queria que a gente sentasse na mesa para comer junto. Vamos embora. Vamos lá. Não, coloca defeito em tudo. Esse menino não sai do videogame. Essa menina não sai do celular. Essa mulher não sai do YouTube. Eu não aguento mais essa família. Toda vez é isso. Eu chego em casa fazer uma refeição em paz e tranquilo. O cara chega transtornando, a mulher chega transtornando lá. E no final diz, eu só queria ter um momento de comunhão. Eu falo, rapaz, mas você chegou quebrando todo mundo. Como é que você quer um negócio desse? A gente às vezes quer a boa coisa, mas não sabe fazer do jeito certo. A gente até pode ter a melhor das intenções, mas não constrói o melhor caminho para chegar nesse lugar. E nós temos que aprender, irmãos, que a gente tem que chegar no bom lugar, construindo o bom caminho. Amém? Aí, irmãos, agora me permita dizer o que o texto não está dizendo, e eu não quero ser contraditório na minha fala, quando a Bíblia vai dizer, quando o Hernandes Dias Lopes vai dizer que onde a Bíblia não tem voz, nós não temos ouvido. Eu vou construir um pensamento a partir do registro de Esther. Sabe que Esther não tem, Vasti não tem, irmãos? Ninguém pode defender ela. Você percebe que não tem ninguém que sai em defesa da Vasti? E não é porque o rei estava decidido, não, mas porque o rei até então estava ouvindo as propostas. O rei estava ouvindo o que eles tinham para dizer. Há um concílio, há um comitê de crise instalado na Pérsia, e o pessoal dizendo, mas você consegue perceber que ninguém levantou a mão e disse assim, ei, você não acha melhor bater um papo com a Vasti? Vamos chamar ela aqui para a gente ouvir qual foi a intencionalidade dela? Você não acha que que expulsar ela, tirar a coroa dela, você não acha que é muito complicado esse negócio? Os irmãos percebem que ninguém está por Vasti? Ninguém. Agora, se você olhar a Esther, agora eu acertei o nome, é a Esther que eu quero falar mesmo. Se você olhar a Esther, você vai perceber que a Esther, ela está diante de uma crise de vida e morte. Mas ela tem gente do lado dela. E eu nem estou falando do parente dela, do Mordecai. A gente vai olhar isso com mais cuidado, mas quando a Esther está no período preparatório, spa durante 1 ano, hein, mulherada? 1 ano. Quando ela está ali, e aí chega uma hora que o rei quer ver todas as candidatas. Falou, não quero um desfile particular. O desfile da Vogue aqui agora.
Semana de Paris vai acontecer em Suzano. Quero um desfile. Quero ver quem são as candidatas. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aquelas mulheres que estavam naquele lugar, elas poderiam escolher o que elas quisessem para vestir e para usar. Eu imagino que deve ter demorado um pouquinho, mas deu certo. Mas talvez seja esse o motivo do ano. Então, agora você imagina, ela podia escolher a cor da roupa, a cor do vestido, o tipo de brinco, o tipo de colar, perfume. Olha, elas tinham assim uma variedade. É igual criança em loja de bomboniere, com aquela fala, pede o que você quiser e a criança não sabe para onde corre. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a postura da Esther foi usar tudo o que foi sugerido a ela. Quando ela faz isso, eu vou trabalhar isso um pouco melhor na frente, ela começa a ganhar a admiração das pessoas que estão junto com ela. Porque essa mulher é candidata a ser rainha e ela não assumiu uma postura mandona. Ela não empinou o nariz dizendo eu sou bonita, eu uso o que eu quiser. Não, ela falou assim, Esther, tem esse vestido aqui? O que você acha? Gostei, vou usar. Esther, tem esse brinco aqui, o que você acha? O que você acha bom? Acho, vou usar. Esther, esse perfume aqui, você acha ele? O que você acha? E o rei gosta? Gosta. Vou usar. Ela começa a ganhar o coração das pessoas que estão do lado dela. A tal ponto de quando ela decide entrar na presença do rei, e ela manda um recado para Mordecai, o Mardoqueu, o que ela diz? Digam ao povo para jejuar, porque eu e os meus servos jejuarão. Ué, irmãos, todos os servos dela eram judeus? Não tinha nenhum persa lá no meio? Mas ela conseguiu envolver os camaradas. Ela conseguiu ganhar o coração daquelas pessoas, irmão. Esther não era só um rostinho bonito, não, irmão. Esther não era só beleza, ela era virtude. Agora, a Vasti está numa situação menos caótica do que a Esther. E o que ela tem? Ela não tem ninguém do lado dela. Ela construiu um isolamento, um cárcere pessoal. Eu me faço pensar isso, irmão. Porque imagina, você tem um concílio para decidir a sua vida e ninguém está por você. Eu acho que cada um chegou com um cacetete. Falou, quem der primeiro a gente chega junto. Porque a Bíblia vai dizer que quando o conselheiro que se levantou para dizer, ele termina, o que a Bíblia disse? Que pareceu bem a todos. Falou assim, é isso, ela merece esse negócio aí. Ou seja, ela tinha uma posição de influência, mas ela não conseguiu construir uma base de relacionamento. Cuidado, irmão. Para a gente não construir o envolvimento com as pessoas somente a partir da posição que nós estamos. Isso é muito perigoso. Um pai e uma mãe que constroem um relacionamento familiar apenas porque é pai e mãe, e eu estou falando, quando eu falo apenas, eu não estou diminuindo, porque é muito. Mas por que você vai fazer? Porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Tem hora que precisa. Mas também não dá para construir toda a relação assim. Irmãos, eu estou entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Estou tentando ser mais didático possível. O que eu não consegui, eu peço a ajuda do Espírito Santo para ele me ajudar. Então, a gente precisa, não adianta, por exemplo, ser o pastor da igreja, falar assim, eu quero os obreiros aqui. 20 minutos antes do culto, se não vier, eu tiro do rol do meu. Não dá para construir uma relação assim. Cadê o ministério de louvor? Se não afinar, não sobe mais. Não dá para construir uma relação, irmão. Só de advertência. Só de imposição de posição. Só porque eu estou lá. Não dá para ser, por exemplo, se os irmãos assumem uma posição de chefia, ou se os irmãos têm algum nível de influência com algum outro colaborador. Não dá para ficar só mandando, porque eu sou o chefe, porque eu sou patrão, porque eu tenho autoridade, porque me deram ordem. Não dá, irmãos. Não é assim que se constrói. Nós não podemos construir uma relação por base do autoritarismo.
Porque uma hora, irmãos, o jogo pode virar. E me parece que para a rainha Vasti o jogo virou. Ela não tinha ninguém por ela. E aí, irmãos, eles decidem. Agora, qual é a construção da decisão? Por que para onde que os homens estão olhando na hora de construir o decreto ou a sentença sobre a rainha Vasti? Eles não estão olhando só para Vasti. Eles estão olhando para o impacto do comportamento da Vasti. E me permita dizer, irmãos, dizer isso. Está faltando a gente fazer isso, irmãos, como igreja. A gente entender o impacto das nossas ações na vida das pessoas. A gente tem que conversar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falo a gente, eu falo assim no geral. A liderança, o pessoal que trabalha com os nossos jovens, o pessoal que trabalha com as mulheres, eu como pastor, os obreiros, as famílias. Nós precisamos começar a pensar mais como que as coisas estão reverberando. Nós estudamos uma vez aqui, uma vez não, acho que 2 vezes já, a igreja de Tessalônica. E Paulo elogia o testemunho daquela igreja. Ele chega a falar que a fama daqueles irmãos, ela fez-se conhecida, ela ecoou, ela reverberou na Macedônia, Acaia e todas as igrejas. Uma igreja que nasceu debaixo de uma grande perseguição, uma pregação muito rápida do apóstolo Paulo. Os homens que se levantaram contra Paulo em Tessalônica o perseguiram em Bereia e começaram a pressionar a igreja, mas a igreja cresceu e a palavra que o apóstolo Paulo usa, o original dela para dizer que a fama deles ecoou, é uma forma de reverberar. É a mesma coisa de falar que um sino está tinindo. Ou seja, dá para ouvir de longe, está ressoando. Agora, o que esses homens estão tentando conter? A Vasti? Não. Eles não querem conter a Vasti. Eles não querem dar uma lição na Vasti para dizer assim, ela nunca mais vai fazer isso. Vamos chamar ela aqui, vamos dar uma pisa, vamos dar uma dura nela. E você vai ver, essa mulher vai ficar, ó, um fino na tua mão. Vai miar como uma gatinha na tua mão. Você vai ver, nós vamos dar um jeito. Não, eles não querem tratar a Vasti. Eles não querem tratar ela. Eles não querem dar uma lição na Vasti. Não é isso. Para onde esses caras estão olhando? Quais são os impactos do comportamento da rainha Vasti? Quais são os tijolos que ela está quebrando? Quais são as pontes que ela está desfazendo? Quais são os valores? Irmãos, volto a dizer, não vamos cometer o erro que eu comentei no começo, de fazer, pastor, mas também machismo, né? Porque se fosse um homem, não. Mano, vamos tratar da época. Eu entendo as questões da nossa época, eu entendo que tem situações complicadas e muito complicadas. Mas dentro daquilo que é a lógica para eles naquela época, eles estão olhando e falando o seguinte: essa mulher desobedeceu a maior autoridade dentro de um reino. Eles não estão preocupados se os soldados vão parar de obedecer o rei. Eles não estão preocupados se vai haver algum motim em alguma cidade, alguma província que está debaixo. Não, já acontecia. Aonde que eles estão olhando que aquele comportamento da Vasti ia reverberar? Dentro das casas. Quem ia sentir a dificuldade de lidar, de administrar? Essa influência entraria, e quem que ia sentir? Os maridos. Então eles precisam tomar um comportamento, assumir uma postura. Quer dizer, nós precisamos fazer alguma coisa. Não é para arrumar a Vasti. Não é para fazer ela repensar. Então, vamos colocar a Vasti no cantinho do castigo, sentada de frente para a parede, ajoelhada no milho. Não vamos fazer isso. A gente quer tratar o que porventura ela causou nas famílias. Tem coisa, irmão, que a gente, eu boto dizer, isso é uma conversa que a gente precisa ter assim, ó, bem alongada.
Porque às vezes o pai e a mãe fecham o pau, quebram em casa, gritam um com o outro, aí faz isso na frente de todo mundo. Aí depois que acalmou os ânimos, entra no quarto, senta os dois, conversa e resolve. Resolveu? Parte. Porque o coração do filho como é que fica? Quais foram as pontes que foram desconstruídas no coração do filho? Quais foram os tijolos que foram derrubados no coração do filho? A gente vai lá, como igreja, e a gente tem que tomar muito cuidado. A gente provoca um escândalo, irmão. A gente assume uma postura, assim, sabe, bem vasti. A minha igreja, a minha comunidade. A gente se cerca disso e não se preocupa em saber o que o vizinho acha da nossa igreja. O que o vizinho da frente acha da gente? O que o vizinho do lado, da direita, da esquerda, acha da gente? Como que a gente é visto na comunidade? Não, a gente é a igreja de Jesus. A gente é a noiva do Cordeiro. A Vachinha era a rainha. E aí? Então, sabe, irmãos, a gente vai, se a gente não tomar cuidado, a gente vai viver numa vida que a gente vai entrando, que é aquela vida privada, particularizada. É a minha festa. De que no que importa sou eu e Deus, é eu e a minha fé, sou eu e a minha posição. Deus me chamou para ser rainha porque eu sou bonita, porque eu sou bela, porque eu sou adornada. Porque Cristo morreu por mim para eu ficar cheirosa, esperando o meu noivo, o dia das bodas. E a gente vai vivendo essa vida particularizada, fechada, e vai se preocupando cada dia menos com o nosso testemunho. A gente promete e não cumpre. Irmãos, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando no geral. Se porventura você se encaixar, peça a graça de Deus, peça perdão e se ajuste. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim. Os irmãos estão entendendo, né? Sabe, promete e não cumpre, negocia e não paga. Sabe, aí não paga porque não tem condição, paga, até tem, mas aí ele fala assim, sabe aqueles memes de internet, do TikTok? Eu não tenho TikTok, mas eu vejo às vezes quando algum. Só se vive uma vez só. Ou seja, poderia ir lá e chamar a pessoa a honrar a dívida, mas não. Pago a dívida como uma pizza. Eu quero tanto uma pizza. Vai lá, distrata a pessoa, humilha a pessoa. Eu me lembro de uma história, irmão. Uma mulher, ela precisava comprar uma peça de carro. E ela chegou na concessionária e falou assim, eu preciso comprar essa peça desse carro. Aí o cara falou, olha, senhora, infelizmente essa peça nós não temos mais à disposição. Nós não temos mais ela no estoque. Não, mas eu preciso arrumar o meu carro, porque eu preciso andar com o meu carro, porque eu preciso resolver um monte de coisa. Mas, senhora, infelizmente, nós não temos mais essa peça disponível. Já está tudo comprado e o que está no estoque está tudo reservado. Ela falou, então você tem a peça. Eu falei, eu tenho, senhora, mas já está reservado. A pessoa já veio, já pagou, já reservou, vai vir retirar. Não, mas eu preciso dessa peça, E o vendedor, irmãos, falou, mas senhora, mas não dá mais, não tem mais peça. Sabe o que ela fez? Ela estufou o peito, bateu na mesa e disse, eu sou filha do rei. Meu pai é dono do ouro e da prata, e você vai me dar essa peça, porque senão o mal vai te consumir, a maldição vai cair na tua cabeça. Irmãos, ela apavorou o vendedor. E o cara deu a peça. Ela saiu de lá, é uma história, tá, irmão? Saiu de lá triunfante. Tá vendo? Sou filha do rei. Porque comigo ninguém pode. Porque eu não sou dono do mundo, mas eu sou filha do dono. Ela é uma terrorista. É o que ela é. Sabe, irmãos, a gente vai criando, às vezes, um pensamento, vai construindo uma ideia. Irmãos, eu tô explorando o exagero para a gente pensar nas coisas mais normais da vida. A gente não para para pensar que, às vezes, quando a gente fala uma coisa, a gente se comporta de um jeito
de às vezes até de ignorar a pessoa, ela veio falar com você, às vezes ela veio até bêbada, ela veio ébria, ela veio drogada, aí você faz o quê? Trata ela com desprezo. Ah, vai pra lá, ai, bêbado velho, vai fora. Aquele bêbado um dia vai ficar sóbrio, ele vai lembrar do jeito que você tratou ele. Aquela pessoa que parecia importunada, chata, sabe? Um dia, você talvez caia em si e diga assim, eu precisava ser uma pessoa melhor, precisava melhorar meu testemunho. O que ele faz? Você já destruiu uma ponte, já derrubou um muro. Sabe o que eu mais vejo dentro do meu local de trabalho, irmão? Sabe aonde as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem testemunhar de Jesus? Porque elas participam das brincadeiras, das chocarrices, das palavras pornográficas, das conversas pornográficas, e na hora de expressar Jesus, elas não conseguem. Sabe por quê? Porque elas não construíram um bom testemunho. Não construíram um bom testemunho. Então, eu olho para Vasti, e eu começo a pensar sobre essas coisas, irmão. De viver uma vida tão particularizada, a ponto de achar que o banquete de Deus me dá direito de fazer o meu banquete privado. Eu quero ter um tempo de oração com os irmãos. Me propus a isso desde sexta-feira, eu quero fazer isso todo culto. Então eu já estou terminando. Agora, me permitam um último pensamento antes de a gente orar. Como eu disse, o livro de Esther, na parte de Vasti, ela é muito interpretativa. Então, tudo que eu estou dizendo aqui para os irmãos são pensamentos construídos a partir daquilo que eu li, a forma que eu estou enxergando o texto. É óbvio que pode chegar alguém aqui e pode trazer uma informação aqui e falar assim, então, pastor, mas tem essa informação, dessa cultura, que eu não tenho conhecimento, de repente vai desconstruir alguma ideia minha. Pode ser. Pode ser que Vasti não seja toda essa mulher que eu estou construindo aqui. Pode ser. A gente pode chegar a pensar junto aqui e falar assim, pastor, eu acho que o senhor está sendo muito pesado com a Vasti. Porque o senhor já disse que o rei não era esse rei. Ele tinha dificuldade de governo. De repente Vasti era uma mulher apenas preservando. Imagina, ela vai entrar numa sala de um monte de homem bêbado. Vai saber o que aconteceria com essa mulher. Pode ser. A gente pode aqui, irmãos, construir um monte de cenários que podem atenuar o não da Vasti. Pode construir aqui um monte, irmão. Imagina, vamos dizer que realmente era assim que ela deveria ter se apresentado. Apenas com a coroa e mais nada. Sem nenhuma roupa. Porque ela era bonita. Você fala, pastor, você vai concordar que ela tinha que entrar lá desse jeito. O rei estava bêbado quando pediu um negócio desse. O rei não sabia o que estava pedindo. Imagina, pastor, esses camaradas estão bebendo há 7 dias. Vai saber o que esses caras iam chegar quando visse aquela mulher bonita lá. Vai saber o que eles iam falar, os constrangimentos que ela ia ouvir. O senhor acha que ela deveria passar por isso? Não, eu não acho. A gente pode construir, irmãos, uma série de questões culturais. A gente pode construir aqui juntos uma série de questões sociais. A gente pode dizer até mesmo da posição e da condição física, mental do rei para fazer aquele pedido. A gente pode fazer um monte de construções aqui. E eu vou dizer para os irmãos têm razão. Se a gente pensar por esse ângulo, pode ser que sim. Pode ser que a decisão da Vasti foi a melhor decisão. Sabe por quê? Porque o contexto não ia ajudar. Os homens estão bêbados, a festa já poderia ser uma festa já meio imoral, que era comum naquela época. O rei já não estava gozando da sua total e plena consciência, foi um pedido de um homem que não sabia nem o que estava falando. A gente pode chegar aqui, irmãos, e fazer várias construções e atenuar a decisão da Vasti por não se apresentar ao rei Assuero. E tudo isso é verdade. Mas isso vai me remeter a uma pergunta. E foi a pergunta que o Espírito Santo me fez essa semana. Se a gente entender que o motivo por qual Vasti não entrou na presença do rei é porque todo o contexto não ajudava, as pessoas que estavam ouvindo naquela festa, estavam tudo bêbado, todo mundo estava descontrolado. E o rei não era um rei sério, não era um rei na sua capacidade de decisão, era um rei que já estava querendo entrar no exibicionismo,
já era um rei que já estava alto demais por causa do vinho, e ele está realmente colocando a esposa dele numa situação de constrangimento, numa situação perigosa. Ele vai trazer para si uma situação muito difícil de administrar no seu reino. Se realmente a gente chegar que tudo que está em volta é realmente isso, a minha pergunta que eu quero fazer para a gente orar é: qual é o motivo pelo qual nós não vamos para Deus quando Deus nos chama? Quando Deus nos chama para viver em intimidade, por que a gente não vai? Quando Deus nos chama para se apresentar para Ele, por que a gente não vai? Quais são os motivos? O Açoeiro era bêbado. O Açoeiro era exibicionista. O Açoeiro era descontrolado. Os homens estavam ébrios, bêbados, passado da hora já, marinando no vinho. Havia sim um contexto ali que poderia ser um contexto de ofender a moral da Vasti. Os assovios, os lá em casa. Podia. Ela podia realmente entrar numa situação constrangedora. Ela podia realmente, na hora que ela estivesse entrando, ouvir comentários, ouvir e ver olhares maldosos de homens cobiçando ela e ela constrangida. Irmãos, não estão entendendo? Agora a pergunta é, ok, eu vou entender isso. Como pregador, como ministro da palavra, como alguém que está ensinando, eu vou entender isso. Eu entendo isso. Agora a pergunta é, quais são os riscos que nós corremos em ir para a presença de Deus? Que o nosso Deus só tem olhar externo por nós. Que os melhores pensamentos sobre nós é o que Deus tem. Se não existe lugar mais seguro para a nossa vida, senão na presença dEle. Quais são as nossas questões para dizer, não saio do meu banquete particular, é meu. Não vou. É minha vida, Deus. São minhas decisões. É o meu desejo, não vou. Quais são os motivos justos para nós não irmos? Esther nos coloca numa encruzilhada difícil demais. Porque nós estamos diante de um paralelo, de um comparativo, de um contraste. Não é nem um paralelo, é um contraste entre quem é açoeiro e quem é o nosso Deus. Se a nossa lógica, a gente estudou lógica na escola, hein? Se a nossa lógica diz que Vasti não foi na presença do rei, porque o rei era um homem descontrolado, era um rei descompensado, era um cara doido. Qual é a lógica quando a gente fala de Deus? Vocês não estão entendendo? Está claro para os irmãos? Por isso, irmãos, a Bíblia vai dizer que naquele dia não haverá nada o que dizer. Para mim, e eu quero fechar, porque um minuto e meio eu fecho. Deixa eu chorar. Quando Jesus vai falar sobre a parábola do casamento, quando o pai convida todo mundo para ir para a festa, porque o seu filho vai casar, aí a primeira galera diz o quê? Não vou. Por quê? Porque eu tenho a minha particularidade, eu comprei uma junta de bois, não posso ir. Eu comprei um terreno lá, é meu terreno, eu não consigo ir. E eles não vão. Aí os servos voltam e falam assim, ó, ninguém quis vir. O que ele disse? A festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. O que ele disse? Saí à cidade e trazei para mim mancos, coxos, doentes, traz todo mundo. Quem quiser entrar, entra. Aí diz que todo mundo foi. E quando o rei chega, quando o pai de família chega, ele encontra um homem que está como? Sem vestes nupciais, sem as vestes de festa. E ele diz para ele, homem, camarada, por que você não está com a roupa adequada? O que a Bíblia diz? O que ele responde? Nada. A Bíblia diz que ele fica emudecido, ele não tem o que dizer.
Não tenho o que falar. Não é que ele vai dizer, eu fui pegar pressa, mas todo mundo foi. Ninguém recebeu o convite aqui de 2 semanas, 3 semanas, de 1 ano. Todo mundo foi pego do mesmo jeito que você. Havia disponibilidade de veste para todo mundo. Por algum motivo, por uma decisão sua, você não quis e achou que podia permanecer na festa até o final, comer, beber até o final e ninguém ia perceber. Esse silêncio, irmãos, que paira sobre nós agora, quando eu pergunto quais são os motivos pelo qual nós não vamos para Deus, é um silêncio semelhante quando Cristo vier e nós sabemos que a gente está indo para onde está indo porque merecemos isso. Não tem resposta. Não tem porquê. E para mim, Vasti, ela funcionou para mim como um jogo de xadrez. A rainha nos encurralou no tabuleiro. E a gente precisa responder essa pergunta. E não é seu pai que vai responder por você. Não é sua mãe. Não é seu esposo. Não é sua esposa. Não é o seu filho. Não é o pastor e não é nenhum obreiro que vai responder por mim e por você. É você que tem que responder para Deus agora. Porque nesse tabuleiro de Deus, e o livro de Esther é um grande tabuleiro de peças se movendo, nesse grande tabuleiro, agora a rainha nos colocou em xeque. E a resposta é, o que a gente vai dizer para Deus? Quais são os motivos? A gente vai chegar para Deus e dizer, Deus, eu não vou na sua presença porque 3 pontinhos. Sabe aquelas provas de preencha a lacuna? É agora. Preencha a lacuna. Fala para Deus por que você não vai. Fala para Deus porque você não consegue ter vida de oração. Fala para Deus quais são os motivos pelos quais você ouve tanto de presença, de entrar, de dizer que tem um caminho aberto, está tudo pronto, que o Jesus construiu um vivo caminho e eu não vou. Por que você não vai? Esse é o cheque da rainha, irmão. É o cheque mate da rainha Vasti contra nós. E a gente precisa responder a Deus. E Deus está te perguntando nessa manhã, por que você não vem? Quais são os motivos? Eu sou um Deus ruim? Esse é o meu olhar, esse é o seu olhar sobre mim? O olhar daqueles homens de talento, que tinha um talento, e disse assim, eu sei que o Senhor é homem severo. Eu sei que você é homem severo. Você junta onde não espalhou, colhe onde não plantou. Tive medo de você. Por isso, escondi o talento daquele. Fala, você é um homem mau, negligente. Poderia pelo menos ter colocado o meu talento na mão de banqueiros para gerar juros. Mas nem isso. Você não ia nem precisar trabalhar. Você só precisava ter um único relacionamento, colocar na mão de um banqueiro. E nem isso você quis construir. Porque você achou, você construiu na sua cabeça que eu era mau, que eu era severo, que eu era duro. Você está errado. Podemos orar? Vamos ficar de pé? Quero orar com você nessa manhã. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer agora. Você não vai ter o que dizer para Deus. Eu não vou nem te instigar. Provavelmente. Eu acho muito difícil, quase que improvável, você achar um bom motivo para dizer para Deus por que você não vai para Ele. Acho bem difícil. Porque eu não tenho. Eu confesso para os irmãos que eu não tenho. Eu não posso dizer que é porque eu trabalho muito. Eu não posso dizer que é porque eu tenho uma série de obrigações. Eu tenho que preparar um monte de estudos. Eu tenho que fazer um monte de leituras. Não posso, porque não é verdade isso. Não é verdade. Eu posso até tentar mentir para Deus, mas quer uma sugestão? Não vai dar muito certo. Porque Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe o seu dia. Deus sabe exatamente como você faz. Todos os dias. Acabando o culto aqui, daqui 15 minutos, vocês vão embora para casa de vocês, eu vou embora para minha casa. E vocês não vão ter notícias minhas, a menos que eu ou alguém da minha casa conte. Mas quando você sair daqui,
Deus vai com você. Quando você sair daqui, Deus vai com você. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você, por algum motivo, quiser vir, pode vir. Se você quiser sair do seu lugar e falar, eu não vou me esconder mais não. Eu não tenho motivos para não andar com Ele. Eu não tenho motivos para não me apresentar. Porque nós não temos, irmãos, motivos para não se apresentar para Deus. Se você não tem, se eu não tenho, a gente tem que pedir, Senhor, me leva de volta então. Me leva para a tua presença. Eu quero ir. Eu quero ir para a tua presença. Eu quero estar na tua presença. Eu quero caminhar com o Senhor. Porque eu escutei a sua voz me chamar. E os teus caminhos são belos. O Senhor é um lugar seguro. O Senhor é um porto seguro para a minha alma. Eu quero ir. Podemos orar em nome de Jesus? Levante suas mãos. Ore a Deus e confesse para Deus. Se você não está conseguindo ir, fala, Deus, eu não tenho motivos para não ir, mas eu quero ir. Eu quero que o Senhor me ajude a ir. Eu quero que o Senhor me ajude a ir para a tua presença. Eu quero que o Senhor me ajude a entrar diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê essa graça, Pai, de me apresentar diante do Senhor. Eu quero que o Senhor me receba, Pai. Eu quero ir, eu quero correr na tua direção. Eu quero entrar pelas tuas portas. Eu quero entrar na tua presença, porque na sua presença há abundância de alegria, há um lugar seguro, há olhares ternos, há olhares amorosos para a minha vida. E eu quero ir para a tua presença, Senhor. Nós não temos motivos que nos balizem, que nos ajudem a ficar onde estamos. Não há motivos particularizados, Pai. Não existe nada, Senhor, individualmente tão precioso a ponto de não irmos à tua presença, Pai. Não existe nada, absolutamente nada, Senhor, que nós possamos criar, desenvolver, que possa ser capaz de nos fazer parar e ir na tua direção. A sua voz é uma voz urgente. A sua voz é uma voz que não dá para dizer não. A sua voz, ela não pode ser ignorada. Senhor, em nome de Jesus, que nesta manhã nós possamos falar isso. Pai, eu não tenho motivos para não ir. Eu não tenho motivos para não ter uma vida contigo. Eu não consigo dizer um motivo. Eu não consigo achar um defeito. Eu não consigo achar uma mácula. Eu não consigo lembrar de uma palavra tortuosa. Eu não consigo lembrar de um olhar, Pai, atravessado do Senhor para mim. Não, todas as vezes que eu olho para o Senhor, são palavras de amor, são palavras de cura, são palavras de paz, são caminhos retos, são caminhos justos, são caminhos claros para mim. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nesta manhã, Senhor. E o caminho, Senhor, para nós desenvolvermos uma vida com o Senhor é ir para a Tua presença, Pai, é ir para o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos envolvermos demais com a coisa que a gente cria, com as festas que nós criamos, a ponto de negarmos a Tua voz, a ponto de negarmos os Seus enviados, os Seus mensageiros. Pai, quantas vezes nós não ouvimos pastores, irmãos, o próprio Espírito Santo batendo a porta do nosso coração, falando com a gente, nos ensinando, nos instruindo, e a gente está dizendo não, Senhor, que nesta manhã a gente diga sim, eu vou, sim, eu estou indo, sim, abram as portas, porque a beleza que há em mim é para o meu Rei, é para o meu Senhor, é para o meu Salvador, e é um lugar seguro para nós, Pai. A sala do trono é um lugar seguro para nós. O lugar onde Deus está é um lugar para a nossa vida, Pai.
Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos a Ti nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus. Que a gente consiga dizer sim. Vasti perdeu o posto de rainha, porque disse não. Pai, que nós não venhamos perder as posições, porque nós não temos sabido dizer sim. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a não apenas manter a nossa posição, mas expressar a beleza diante daqueles que nos enxergam. Que a igreja seja uma igreja linda, como diz a Tua palavra, sem mácula, sem ruga, mancha ou coisa parecida. Que ela cumpra o propósito a qual Pedro vai dizer no capítulo 2 da sua carta, verso 9, para manifestar as obras do Senhor, para trazer a verdade aos olhos, à vista de todos, o quão belo é o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós não temos motivos para não ir, nós não temos razões para não ir, são apenas decisões, ó Pai. Que nessa manhã nosso coração decida ir para a Tua presença. Esta manhã o Senhor nos receba. Que nesta manhã o Senhor abra as portas para nós. Que nesta manhã nós possamos entrar diante da Tua presença, porque é um chamado de Deus para a gente. Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Como tem sido essa manhã, seja uma manhã de entrega, seja uma manhã de reconciliação, seja uma manhã, Pai amado, de entregar o coração a Deus, seja uma manhã de entregar os caminhos ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluias, aleluias, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus.